O Cláudio, de vez em quando, elabora experiências, né, bem bonitas, né, com materiais bonitos, né? É o que temos aqui, né? Várias cores, né? E a ideia é ilustrar o conceito de força centrífuga. É uma dificuldade para os alunos entenderem força centrífuga, porque a força centrífuga, ela deve ser colocada sobre um corpo quando você descreve o movimento a partir de um referencial não inercial. Então, força centrífuga, você só coloca, porque ela se faz presente, né, em referenciais não inerciais. Então, a ideia aqui, por outro lado, é tão somente ilustrar, né, o efeito da força centrífuga. Nós não estamos aqui fazendo teoria, né? Mas, de qualquer maneira, é interessante. A gente sempre chamar a atenção com essa dificuldade de força centrífuga, né? Num referencial não inercial, você não põe força centrífuga. Muito bem, então, vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Bom, aqui são dois brinquedos, na verdade, né? São desafios que a gente encontra por aí, né? Em lojas de artesanato, né? Esse eu mesmo fiz, mas existe isso para comprar, né, no mercado. Então, são brinquedos, né, que na verdade é um desafio. Né? O desafio é tentar colocar esse paralelepípedo aqui, né, de plástico, né, esse bloquinho de plástico azul, aqui em cima do bastão. Né? Então a pessoa vai tentar e ela não consegue. Assim você não consegue, né? Não, né, a gente não consegue. Então, que interessante. É fazer passar o paralelepípedo azul para aquela parte para de essa cima. ponta aqui. Tá. Veja, a gente não consegue de jeito Olha nenhum. só. Né? Porque a hora que você vira, o bastão ele acaba obstruindo a passagem, né? E não, né? Então, qual é o segredo desse... Né? Qual é o truque para fazer esse bloquinho vir para cá? Né? É rodar. E já foi para lá, olha. Né? Então, sim. Qual que é a explicação? Né? Na verdade é o seguinte, quando eu girar aqui a garrafa... Então, é interessante, porque se você se colocar nesse referencial aqui, que gira, aí você vai colocar força centrífuga, né? E aí ela surge mesmo. Isso. E esse objeto vai ter uma força centrífuga bem acentuada, né? Exatamente. Então, ele vai para a direita. Isso é fantástico. Para nós que estamos no assim você não consegue, né? Não. Porque ele vai antes, né? Ele cai antes, né? Exatamente. Então você precisa encontrar um jeito de ele encontrar uma força que impulsiona o azul, não é isso? E o bastão para o outro lado. Isso. Eu tenho belo aqui, truque. Né? A ideia é deixar o bloquinho aqui. É, né? Só colocar aqui a garrafinha em rotação. Quando eu coloco em rotação, o eixo de rotação está aqui, nesse ponto, mais ou menos. Né? O centro de massa do bastão está aqui. Ou seja, se eu girar o sistema, nesse referencial não inercial, ele vai sofrer uma força para lá, né? O centro de massa estando para cá. Agora, o bloquinho, né, ele vai sofrer uma força para o outro lado, né? Porque o eixo de rotação está mais ou menos Então, o que você está dizendo, o branco vai tender a se deslocar para cá, mas ele não vai se deslocar porque tem a garrafa, o fundo da garrafa. Exato. Então, ele fica praticamente parado, né? Isso. E o outro experimenta a força centrífuga para cá. Você encontrou um jeito, então, de fazer com que a força centrífuga sobre o corpo branco seja para cá. Exato. Né? Por causa da distribuição de massa. E ele não obstrui a passagem. Mas é mais inteligente do que eu pensava. Mais inteligente do que eu pensava. Bom, aí fica interessante. Interessante mesmo. Quer dizer, é tão somente uma questão de colocá-lo em rotação com a velocidade angular. Quanto maior vai ser a força centrífuga, né? Exatamente. Ok, então vamos lá. Olha, aí foi parar do outro lado. Mas que coisa bonita. Essa ilustração é fantástica, né? Interessante. Né? Para não deixar...
As forças centrífugas estão em sentidos opostos, no caso, né? São forças que, como você disse, nesse referencial no inercial, elas existem de fato. Agora, para nós que estamos no referencial inercial, nós vamos ver forças de inércia, na verdade. Entendi. Né? Então, a tendência do corpo é continuar com o movimento que ele tinha por último. Né? Então, para nós que estamos do lado de fora, nós não vemos força nenhuma. Não, muito bonito. É uma inércia. Né? Simples, bonito. Agora, aqui tem um outro desafio, né? Então, que eu tenho aqui 3 bolinhas de vidro, tem água aqui dentro e eu tenho 3 bolhas aqui, né? Então, o desafio é tentar colocar uma bolha só aqui no meio. Né? Então, se eu tentar fazer assim, a bolha foi para cima, né? Se eu tento fazer assim, a bolha vem para cá. Tá. Né? Se eu tento mexer, vai ter bolha ou você consegue igualmente distribuídas ou numa ou na outra, é isso, né? Exatamente. Mas nunca no meio. Nunca no meio. Ah, bacana. Então tem outro, né, outro truque, né, o mesmo princípio desse. Tá, Só que agora é com a bolha. Né? Então vamos lá. Eu viro. Né? E agora você pode ver que a bolha ficou né, na bolinha do meio. Olha que interessante. Se fizer assim, opa, vou ter que parar, né? Vamos pegar esse outro aqui, que esse daqui ele tá virando, aí agora a bolha ficou olha só, aí. né? No meio, tá totalmente no meio. Enquanto que se eu tentar colocar de outra forma, eu não consigo. É porque a força centrífuga, né, agindo sobre a água, né, porque ela não age sobre o ar, né, vai fazer essa parte vir para cá. Exatamente. E a outra para lá. É. E aí é interessante. Na verdade, ele age belíssimo em tudo, né? truque. Outra forma fantástica de você ilustrar o conceito, né? Isso. É que na bolha existe a força de empuxo. Olha, né? outro que você conseguiu fazer. Exatamente. A bolha se concentrar bem no meio. Isso. Né? Colocando esse objeto em movimento de rotação. Exatamente. Né? A água desta parte para cá, a outra parte para lá. Né? Força a bolha. Isso, enchendo ali de água, né? E aí não resta outra alternativa para a bolha. A bolha ela é expulsa daqui, né? Exatamente. E é expulsa daqui. Isso. E só pode vir para o meio. Para o meio, né? Essa é muito boa. E o que age na bolha, o que predomina aqui na bolha, né? Além Mas que truquezinho bonito. É a força de empuxo, né? Então, Nossa. se tem a força de empuxo agindo sobre a bolha, a força de empuxo sempre está na direção do maior gradiente de pressão, né? E quando você gira, a pressão da água aqui nas beiradas fica maior. Então o gradiente de pressão é sempre aqui para o meio. Então faz a bolha aí para o centro. Né? Nossa, então, bem bonito. Outro truque, só que agora usando bolha. É, porque você conseguiu essa coisa fantástica, né? De concentrar todo o ar aqui no meio, né? Uma bolha grande, né? Fazendo uso do quê? Da força centrífuga, quando você coloca um objeto com movimento de rotação para cá, né? Fantástico. Eu só queria me corrigir, né? Quando você lida com sistemas inerciais, você não tem que se preocupar com a força centrífuga, né? Muito bem.